Olá, mais uma vez muito obrigado pela tua audiência, não só neste programa, mas também em toda a programação da TVA. Nós trazemos aqui hoje a nossa convidada Mariana Vitarelli. Ela é analista técnica do Sebrae. E o assunto que nós vamos tratar hoje aqui é o jovem empreendedor. Mariana, prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Sempre lidando com jovens? Trabalhando no Sebrae com projetos de empreendedorismo juvenil. Né? Ô Mariana, a gente está olhando um pouco as estatísticas aqui da Organização Internacional do Trabalho, principalmente, que diz que no Brasil nós temos cerca de 3,5 milhões de jovens desempregados, jovens na faixa de 15 a 24 anos. Há uma preocupação muito grande, porque é uma força de trabalho muito forte e o futuro nosso, né? São os nossos jovens. Como que o Sebrae está lidando com isso e de que forma que tem esse projeto para esses jovens? O Sebrae ele tem todo um programa nacional de educação empreendedora que Santa Catarina aderiu já fazem alguns anos, onde a gente trabalha com empreendedorismo jovem desde a educação básica até a educação superior, onde a gente traz conceitos de empreendedorismo para uma criança, na primeira série, para ela ser, ao longo de todo o ensino fundamental dela, ela ir se desenvolvendo conceitos empreendedores, para que quando ela tenha a possibilidade de optar por participar de um negócio ou ter o seu próprio negócio, ela esteja preparada. Porque isso. Se não tem aquele preparo, vai chegar na idade para isso, vai se assustar, né? É o e agora, o mercado está em retração, não tem emprego, e aí geram esses números bastante assustadores. Então, a gente preparando essa base de futuros empreendedores, a gente consegue reverter esse número num cenário de médio e longo prazo. E de que forma que é feito essa preparação? A gente tem um programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o JEP, onde a gente, no ano de 2015, operou em 45 municípios do estado, com uma abrangência desde o extremo oeste até a região da Grande Florianópolis, onde a gente entra em algumas escolas da rede municipal, e implementa um programa continuado do primeiro ao nono ano, onde cada ano tem a sua temática, que ele vai passar por todos os setores da economia, seja serviços, comércio, indústria, vai desenvolvendo então conceitos de cidadania, de ética, de valores, e todos esses anos com conceitos empreendedores. Além desse conceito, tem algum outro tipo de suporte que é dado, não? A gente tem, para o ensino fundamental, tem essa estrutura do JEP. A gente entra também no ensino médio com outras soluções, que a gente tem programas que é o Despertar, onde a gente trabalha conceitos de empreendedorismo, já com esse jovem, no sentido de não ter um abandono escolar, onde está numa fase que os jovens tendem a abandonar a escola. Então a gente trabalha esses conceitos de visão de futuro desse jovem, e a gente tem outro programa também que é o Crescendo Empreendendo, onde a gente sai da educação formal, da escola tradicional, e nós entramos em instituições, seja instituições de igreja, de organizações, de ONGs, e a gente vai pegar esse jovem que está à beira da marginalidade, que está numa área de risco, e a gente vai entrar e vai aplicar também comportamentos através de vivências empreendedoras. E com isso a gente vai mudando essa parcelas de jovens e vai criar motivação também neles. Cria motivação. A questão do marketing digital. O jovem acredita no marketing digital? Acredita bastante, ele é o principal usuário hoje. Entendem melhor do que nós, né? Entendem bastante. É algo. Como funciona isso? Eles vão gerar toda a geração de conteúdos online. Ele vai trabalhar o seu cliente saindo daquele tradicional de eu ter um marketing de panfletagem, de um banner, e eu vou utilizar todas as mídias sociais, todos os canais, Facebook, Instagram, Snapchat, e vou trazer esses conteúdos para um público cada vez maior de usuários, porque aí a minha abrangência não é local.
e eu tenho uma abrangência nacional e até mesmo global. Então isso é utilizado cada vez mais por todos os jovens. Tem um neto que está com 2 anos, dos tantos que eu tenho, tem um que está com 2 anos. Ele pega o tablet, ele já vai com o dedinho dele lá. Pau, pau. Ele fala com a avó dele, ele liga como é que é? Naquele que conversa, não sei o que, Time, né? Como é que é? FaceTime, né? FaceTime. Ele liga, fala com a avó. Com 2 anos. Com Nem bastante sabe falar. naturalidade. Nem sabe falar, mas já sabe mexer com esses aparelhos, não é? Então, assim, no teu entendimento, é mais fácil para o jovem se inserir nesse contexto do empreendedorismo através desta parte digital do empreendedorismo? Sim, bastante. Inclusive, um dos setores que vem mais crescendo a inserção de jovens empreendedores é no setor de tecnologia. Então, com as startups, a parcela de jovens é significativa. Hoje, a gente continua tendo o setor de serviços como o setor que os jovens mais abrem seus negócios, principalmente pela possibilidade de ter um menor capital de giro investido, mas o setor de tecnologia hoje, ele está disparado em termos de jovens empreendendo nesse setor. Agora uma pergunta a você. Você acha que o mundo está caminhando para a falta de empregos e mais iniciativas próprias, mais trabalho individual, não? Eu acho que sim, o modelo tradicional de indústria, ele não existe mais, né? Onde a indústria, por exemplo, a indústria automobilística que empregava muitas pessoas, muitos jovens através dos cursos profissionalizantes, essa indústria já predominantemente está sendo automatizada, então não existe mais a necessidade do jovem entrando num trabalho braçal, né, onde isso acontecia anos anteriores, e agora cada vez mais é um mundo digital, onde ele cria sua própria startup, onde ele cria aplicativos, e muitos jovens, os jovens atuais, nessa ideia bonita de eu quero mudar o mundo, estão sendo criadas um volume significativo de startups, de negócios de impacto social. Então eu quero ter um negócio, mas o meu negócio não vai gerar simplesmente lucro. Eu quero gerar um impacto positivo na sociedade, na minha comunidade, no meu entorno, trazer benefícios. Então isso é algo que os jovens estão empreendendo bastante nos últimos tempos. Falando em jovem, Mariana, vamos assistir o depoimento de um jovem empreendedor. Vamos lá. Meu nome é Ismael, eu era estudante de Engenharia de Produção e Sistemas da UDESC, quando eu participei do concurso Desafio Sebrae. De lá para cá, o concurso para mim foi muito importante porque me deu muita autoconfiança para me lançar mais nesse lado do empreendedorismo. Então você percebe ali com outras pessoas, né, que tem esse mesmo brilho nos olhos aí para iniciar um projeto, o quão importante isso é e a satisfação que isso nos traz. O conhecimento, o empreendedorismo te dá um conhecimento, uma base, um fundamento e uma energia para muito mais. E essa energia você só consegue quando você está fazendo o que realmente te motiva, né? Então, empreender traz isso. Poxa, eu vou conseguir direcionar o meu trabalho para aquilo que me satisfaz, sabe? É duro, tem momentos que é muito difícil, você pensa em desistir muito, mas a persistência é o ponto mais importante. Você tem que persistir, com muita persistência você vai conseguir ter esse retorno que você quer, tá? Essa persistência que eu falo assim, muitas vezes você vai ver muitos dos seus amigos que se formaram e tal, né? E estão seguindo aí suas carreiras, né? E talvez você não consegue toda aquela velocidade no início, porque é difícil começar mesmo, tá? Mas se você persistir, claro, você tem que fazer uma boa gestão financeira, você tem que aprender a vender, que foi um ponto fraco meu que estou aprendendo agora, né? A gente às vezes tem muito conhecimento operacional da ideia, enxerga uma oportunidade, mas também é importante aprender a vender essa ideia, né? Se você não vende, você não colhe aquilo ali, tá? É isso aí. Vale a pena, gente, se você tem um pensamento, uma ideia, não deixa o tempo fazer com que você, lá na frente, olhe para trás e, poxa, se eu tivesse tentado aquilo.
bonito ver a empolgação de um jovem assim, né, se inserindo no mercado de trabalho e empreendendo e tudo mais. Aliás, Mariana, acho que 60%, 70% das empresas, dos empreendimentos que são abertos, né, negócios que são abertos, no primeiro ano eles acabam fechando. E essa incidência sobre os jovens é a mesma também, não? Não, para os jovens, essa taxa de mortalidade no primeiro ano, ela é menor. Segundo dados da CONAGE... Entenda-se mortalidade das empresas, né? Senão... Isso. Isso. Essa taxa, segundo os dados da CONAGE, ela, para empresas que são empreendidas por jovens, ela fica em 77% de êxito. Então, é um número superior às empresas, né, com pessoas de outras faixas etárias. E isso a gente considera, de acordo com dados dessa pesquisa, principalmente por conta das características do jovem empreendedor, onde ele tem uma perspicácia, a questão da dedicação ser mais, e ele é mais resiliente, então ele tem mais possibilidades de tentativa, e também a capacitação desses jovens são fatores que auxiliam essa empresa a ter mais chances de mortalidade nesse primeiro ciclo de vida. O jovem, para empreender, ele tem uma faixa etária mais ou menos desejada ou certa para que dê certo o empreendedorismo? Qual é essa faixa de idade, mais ou menos? Então, não existe, a gente fala que não existe uma faixa etária onde é a faixa etária que o jovem deve empreender. Mas, de acordo com estudos do empreendedorismo jovem brasileiro, a faixa que mais empreende é a dos 21 aos 30 anos de idade. E a gente considera isso principalmente por conta da maturidade que esse jovem tem. Então, hoje, grande parte, mais de 60% dos jovens, eles já têm ensino superior, que estão empreendendo com curso na área de administração de empresas. Então, esse jovem, ele vem mais preparado para o seu empreendimento dar certo. Então, isso é bastante exitoso, e nessa faixa onde ele já teve essa preparação. Faixa de 21 a 30, né? Aquela faixa da plenitude da vida do homem, né? Está com a cabeça bem arejada, já está mais organizado. Isso, já está mais maduro, né? O jovem que tem perfil de empreendedor deve apostar em que tipo de negócio? Eu vou te fazer essa pergunta, estou te fazendo. Gostaria que você me respondesse, mas depois do nosso intervalo, tá ok? Tá. Nós já voltamos. Você está assistindo o programa Espaço Cidadão. Nós estamos aqui tratando do tema Jovem Empreendedor. E a nossa convidada de hoje é a Mariana Vitarelli, analista técnica do Sebrae. Eu tinha te feito uma pergunta antes do intervalo. Qual o perfil de empreendedorismo que o jovem deve atacar ou deve tentar, não é? Que tipo que é? O que o Sebrae recomenda é que essa escolha do empreendedor seja baseado num setor onde ele tem experiência, onde ele conhece o mercado, e essas questões de conhecimento do seu produto, do mercado, isso vai possibilitar o êxito na taxa de abertura desse empreendimento. Então, não existe um setor ou uma opção onde está exclusivo o empreendedorismo jovem, mas aquela escolha onde ele tenha conhecimento, onde ele tenha experiência, onde ele tenha mapeado o seu mercado. Mas se ele não tem, como é que ele consegue descobrir? Porque eu vejo muitos jovens um pouco confusos em relação ao que querem. Eu posso falar até pelo meu neto, que está com 20 anos, e às vezes ele fala, pô, vô, ainda não sei bem o que eu quero, ainda não sei bem, né? E isso é muito típico de jovens, adolescentes, etc., que ainda não sabem exatamente o que querem. Como que eles descobrem esse perfil? Vocês dão algum tipo de orientação, não? O que a gente recomenda é que ele procure
uma instituição que possa ajudá-lo, né, o que o Sebrae também consegue orientar esse jovem. Quando a gente fala, quando vem alguma empreendedora à nossa instituição e fala que quer abrir um negócio, mas que não tem certeza ainda, a gente fala, não, vamos primeiro ter a certeza do que você quer abrir, vamos identificar em conjunto quais são os setores e assim você tem a sua escolha. A viabilidade antes de mais nada. Isso. Né? Então, hoje o que o Sebrae possibilita, nós temos diversos estudos setoriais, onde nós temos identificação de setores econômicos onde tem vazios. Em determinados municípios, são setores prioritários de investimento e onde tem vazios econômicos. Então, utilizando estudos setoriais que já existem, que o Sebrae já possibilita, esse jovem pode identificar isso, ver as oportunidades, amadurecer o seu negócio e sim ter mais êxito na sua Vocês têm tipo de um manual ou cartilha, alguma coisa assim, que normalmente vocês passam para esses jovens ou é mais a frequência, a conversa? Quando ele procura um atendimento do Sebrae, que ele vai passar por um especialista, por um consultor de negócios, esse consultor ele vai tentar identificar qual que é essa necessidade do jovem que quer empreender e direcionar para produtos e soluções que o Sebrae oferece. Não tem um manual assim, você pega esse manual aqui que vai por ele que você... Não, é assim. A gente fala que a gente não tem a receita de bolo. O senhor não tem por escrito para mim, por favor, aí que eu vou levar. Não. Se tivesse, talvez não estaria mais no mercado, que todo mundo já teria procurado. Para fazer sucesso. Mas tem os caminhos que podem levar esse jovem a ter êxito. Então, isso é bastante disponível. Todos esses estudos setoriais, eles são disponibilizados gratuitamente no site do Sebrae. Ele consegue ter acesso a todos esses materiais. Meu neto me pediu um livro. Você podia me dar um livro? Até me lembro do livro, Pai Rico, Pai Pobre, uma coisa assim, acho que. Você acredita que eles lendo isso vai resolver alguma coisa? Porque ali tem a solução, é um milagre. Você acha que um jovem lendo um livro desse, ele pode se estimular, né? Eu acho que pode se sentir estimulado, mas a partir do livro ele não vai a lugar nenhum. Eu acho que tem que mais tomar iniciativas, principalmente mais práticas, como vocês fazem, não é? Acho que nessa linha, enfim, são literaturas que auxiliam a parte motivacional. Né? De eu ter interesse, eu quero ser um empreendedor. Mas na prática precisa ter mais a prática mais ele conteúdo, precisa né? ter a viabilidade do seu negócio, porque todo negócio vai ter um capital investido. E se ele não tiver a certeza da sua ideia, a maturidade do que ele quer, esse negócio possivelmente tem menos chances de dar certo. Nós temos depoimento de 2 jovens empresários, vamos ver. Eu fiquei incumbida assim, dessa atividade do concurso. A gente escreveu no concurso e a gente sempre apostou muito na nossa ideia, porque não era uma simples ideia, uma ideia muito embasada em pesquisa, que a gente foi atrás, foi conhecer outros lugares, fez um benchmarking e agregou essas ideias ao negócio. A gente foi para a final do concurso, vencemos. A gente venceu na nossa categoria serviços e a gente também obteve a maior pontuação do estado de Santa Catarina em 2011. Recém-formados, com 2 lojas e 16 funcionários. Eles assumiram uma responsabilidade que tem seu peso, mas que vale muito a pena. No dia a dia a gente acaba não percebendo como a gente tem pessoas que dependem da nossa empresa. Mas às vezes quando a gente pega e vai dormir em casa, para e pensa, pô, já são 16 pessoas que dependem diretamente das nossas funções, da nossa competência. Realmente dá aquele peso no ombro, assim, às vezes, mas é algo que não atrapalha em nada. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Eles são jovens, empresários e, o mais importante, bem-sucedidos. Jéssica e João nem chegaram a trabalhar como funcionários. O casal, que hoje gera emprego e renda, além de fazer o que gosta, afirma que o sucesso é consequência de planejamento e muito trabalho. As pessoas certas nos lugares certos, a nossa força de trabalho dura, assim, a gente trabalha pra caramba, a gente rala muito. Eu acho que o sucesso vem muito do trabalho também. Acho que sucesso é uma consequência do trabalho, assim como o sucesso financeiro também vem do trabalho. Então acho que trabalho tá sempre em primeiro lugar.
Mariana, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa matéria? Eu acho que ela é bem relevante, porque hoje eles estão empregando 16 funcionários. A média hoje de negócios empreendidos por jovens é de empregar uma média de 6 funcionários. 6 funcionários. 6 funcionários por negócio. E isso totalizou, no ano de 2015, mais de 827 mil empregos gerados por jovens empreendedores. Então, isso mostra que essa nova economia que os jovens estão criando são valores, são números que impactam bastante a forma de trabalho da sociedade atual. Que bacana, sinal que nem tudo está perdido, né, Mariana? Porque a gente vê tanta coisa ruim nesse mundo, mas aí vê os jovens inovando e persistentes, é uma coisa assim que dá uma esperança legal na gente. Quais os erros mais comuns de um jovem empreendedor? Eu acho que principalmente, não sei se é só do jovem, mas do empreendedor, é muitas vezes ele não se capacitar para alcançar o objetivo dele. Ele quer, mas não se qualifica. Ele acha que a ideia é muito boa, mas ele não faz a validação da sua ideia. Então, hoje a gente tem estatísticas que quase 40% dos jovens não procura se capacitar antes de abrir o seu negócio. Então, ele simplesmente abre com base na ideia que ele tem. Então, é uma estatística bastante alta de que ele não procurou um apoio para se capacitar. Então, essa questão do jovem achar que não, só porque a ideia é muito boa, eu não vou compartilhar com ninguém, eu não vou validar com o cliente antes, eu vou simplesmente abrir o meu negócio. Então, muitas vezes é investido recurso, é investido tempo, é investido o nome nesse negócio, o nome muitas vezes de uma família, e que o negócio acaba não tendo êxito. Falando em família, é mais comum o jovem empreendedor ser empreendedor por conta de que o pai já é um empreendedor, o pai é um empresário ou alguma coisa assim, e aí ele se sente incentivado e parte para esse segmento também ou não? Hoje é meio a meio. A gente tem 55% dos jovens que tendem a empreender o seu próprio negócio, independente da família ter ou não um negócio. Mas a gente tem uma parcela de 45% de jovens que eles empreendem negócios que a família já tinha. Então, setores que a família já tinha, ele empreende um novo negócio ou ele começa a questão da sucessão familiar. Então, hoje a gente tem uma parcela significativa de jovens que... É uma tendência muito forte, né? O jovem dá uma sequência do que o pai faz, né? Claro. Eu vejo, o jogador de futebol, o filho também quer ser jogador de futebol. Ele tem o pai a é experiência. dentista, o filho quer ser dentista. Isso. É uma influência que vem de dentro de casa, né? Isso. E Santa Catarina, a gente tem uma característica muito particular do nosso estado, que é a questão das empresas familiares. Então, quando a gente vai para outras regiões do nosso estado, saindo um pouco da Grande Florianópolis, a gente tem essa característica muito presente de empresas de gestão familiar, onde o filho ele é preparado para ser a próxima sucessão de assumir esse negócio. Então, uma parcela significativa desses jovens, eles começam no negócio da sua família, mas ele já vislumbra a possibilidade de abrir outros negócios num ramo correlato. Então, essa quantidade de negócios ela vai aumentando à medida que novas gerações vão assumindo os negócios. Nós estamos vivendo um momento assim de crise econômica violenta, uma recessão absoluta. E a gente está vendo muitos negócios irem por água abaixo, não é? Nesse momento, exato nesse momento, vocês como vocês estão sentindo a parte de trabalho de vocês na questão do empreendedorismo jovem? Diminuiu essa procura? Aumentou? Está estagnada? Como é que está isso? Diferente de outros setores da economia, como a indústria e comércio, onde a taxa de fechamento de empresas tem aumentado significativamente, em Santa Catarina nós tivemos mais de 5 empresas fechadas por conta do cenário econômico do nosso país. O empreendedorismo de jovens ele vem numa crescente. Então, o próprio microempreendedor individual
17% dos novos MEIs são jovens e eles partem para um MEI para ele começar pequeno, mas com a possibilidade de se tornar grande, e por toda a questão de ter menos burocracia envolvida e a facilidade de abertura de um negócio. Então, o jovem, vivenciando esse cenário, nessa perspectiva de não tenho novos empregos, o cenário está cada vez mais difícil, ele tende o empreendedorismo não por necessidade, mas por oportunidade, e ele foca em possibilidades, em negócios que vão gerar um impacto positivo e em vazios econômicos, onde ele verifica a questão de possibilidades. Então, vem crescendo bastante a procura, programas que o Sebrae apoia com jovens sendo empreendedores. Você acha que se nós tivéssemos uma carga uma carga fiscal, uma carga de imposto não tão pesada como nós temos, e se nós tivéssemos menos burocracia para se abrir uma empresa, você acha que haveria mais empreendedorismo? Não? Sem dúvida. Isso é uma batalha que o Sebrae vem tendo e vem assumindo com a questão de legislação aplicada, né, à micro e pequena empresa. Então, a própria lei geral que o Sebrae apoiou e está incentivando a sua implantação, visa reduzir carga tributária e dar questão de incentivos a uma micro e pequena empresa, para que ela possa competir de uma forma justa com uma empresa de grande porte, diminuindo a sua burocracia. Então tem todo um cenário de políticas públicas que é bastante relevante para a gente ter uma taxa de abertura de negócios mais exitosa, com mais negócios sendo abertos. Mariana, nós estamos terminando o nosso programa, vou te deixar à vontade para você fazer as suas últimas considerações. Obrigada. Agradeço a oportunidade em nome do Sebrae. O que é bastante importante que o Sebrae tem um conjunto de soluções de educação empreendedora para os jovens, com produtos na educação básica, como os Jovens Empreendedores Primeiros Passos. A gente entra no ensino médio com soluções Despertar, Crescendo Empreendendo, e um pacote de soluções dentro do ensino superior também, com palestras de sensibilização de empreendedorismo, o concurso de plano de negócios, ferramenta essa tão importante para o empreendedor jovem ir a campo e viabilizar o seu negócio, o desafio universitário, onde ele trabalha a gamificação e vai trabalhando todo o seu negócio. Então, o Sebrae está com sua abrangência em todo o estado, onde o jovem pode e deve nos procurar para que a gente consiga orientá-lo e que ele tenha êxito na abertura do seu negócio. Com certeza. Mariana, muito obrigado pela tua entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E a você também, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se encontra no próximo programa.